Irmãos queridos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Pronto, agora está melhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. O tema da mensagem nesta manhã é busque o pão da vida. Busque o pão da vida. João, capítulo 6. Eu não vou ler o texto agora, é um texto longo, então eu vou lendo em etapas, na medida em que vou fazendo a exposição dele. E por isso nós vamos, antes de tudo, orar e pedir a bênção do nosso Deus para o momento da pregação da Escritura Sagrada. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, e nós Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Graças Te damos, Pai, porque o Senhor renova sobre nós as Tuas misericórdias. E nós pedimos, ó Deus, que nesta hora Tu fales aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, nos dê, ó Deus, um coração dócil diante da Tua palavra. E que nesta manhã, Senhor, haja salvação. Que aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor possam fazê-lo nesta manhã, Senhor, mediante a pregação fiel da Tua palavra e a ação soberana e eficaz do Teu Espírito. Abençoa, Deus, o Teu servo. Unja, Senhor, os seus lábios. Prepara, ó Deus, o seu coração para que ele seja fiel em todas as coisas. Fala, Deus, meu Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que hoje você vai almoçar, como eu também vou. Todos nós iremos almoçar hoje. Seja uma boa macarronada com frango de padaria, não é? Todo mundo gosta disso. Uma boa massa, uma lasanha, uma feijoada. Nós vamos almoçar hoje. E vamos almoçar amanhã. E vamos almoçar depois. E por que fazemos isso? Porque nós sentimos fome. Não basta comer hoje muito, é preciso comer amanhã e comer depois. Mas existe um alimento que sacia a nossa fome, que mata a nossa fome de uma vez por todas. É um alimento que nós não podemos encontrar em qualquer lugar. É um alimento que vem do alto. É um alimento que nutre a nossa alma e não o nosso estômago. É um alimento soberano, é um alimento espiritual. E o texto que acabamos de ler, fala exatamente desse pão espiritual, desse alimento espiritual que sacia a nossa fome espiritual. Mas antes de entrar no texto, que começa exatamente lá no versículo 22, eu quero contar para você um pouquinho desse contexto, para você entender exatamente o que está acontecendo. Então, antes de uma grande conversa que Jesus tem, existe um contexto que prepara toda essa conversa. Esse contexto está aí, do capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 15. Você se lembra da multiplicação dos pães de peixe? Você se lembra desse fato? Havia uma grande multidão que estava atrás de Jesus. E eles estavam famintos. E Jesus então pediu aos discípulos que dessem pão, mas eles tinham apenas 200 denários, que era o pagamento de um dia de trabalho. E um dos discípulos disse: Senhor, é insuficiente. Então a Bíblia disse que Jesus mandou assentar-se em grupos de 100 e de 50, diz o evangelista Marcos. E diz o texto então que havia ali um jovem que tinha alguns pães e alguns peixes. E diz o texto que Jesus orou, deu graças e mandou que os discípulos distribuíssem aquele alimento. De tal maneira que havia ali 5.000 homens. E se você considerar mulheres e crianças, esse número sobe tranquilamente a 15 ou a 20.000 pessoas. E diz o texto que todos comeram e que todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos de comida. Tão grande foi aquele milagre. E aquilo chamou muita atenção das pessoas. Quem é que poderia fazer aquilo? Se não fosse um profeta, se não fosse um homem vindo da parte de Deus. Mas então, antes dessa conversa, existe um interlúdio no texto. Uma pausa para falar de um outro milagre. Diz o texto que os discípulos tomaram seus barcos e saíram de Cafarnaum
e saíram de Tiberíades e foram para Cafarnaum. Isso está lá no capítulo 6, a partir do verso 16. E os discípulos estavam no meio do mar quando Jesus foi andando até eles, entrou no barco e trouxe calma e trouxe aquela sensação de refúgio. E eles atravessaram, portanto, o mar da Galileia e chegaram do outro lado na cidade de Cafarnaum. Mas então agora vem o nosso texto. Essa multidão continua faminta. Essa multidão procura pelo alimento de maneira desesperada. Eles receberam pão, receberam comida, receberam o alimento, mas eles continuam com fome. A sua fome foi saciada num dia, mas ela precisa ser saciada no outro. Então diz o texto que agora essa multidão vai atrás de Jesus. E aqui então entra o texto que eu quero expor nesta manhã de maneira um pouco mais detalhada. Como eu disse, o tema desta mensagem é busque o pão da vida. E a primeira verdade que essa passagem nos ensina é que para buscar o pão da vida nós precisamos primeiro estabelecer as prioridades da vida. Olhe para o texto a partir do verso 22. No dia seguinte, isto é, o dia depois daquela multiplicação, a multidão que ficara do outro lado do mar, isto é, em Tiberíades, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Onde foi feito o milagre? Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Veja o que eles fizeram. De Tiberíades a Cafarnaum, 2 horas pelo menos, para atravessar o mar da Galileia. 2 horas. A multidão estava tão faminta que eles chegaram ao ponto de tomar barcos que ali estavam para ter com Jesus e receber de Jesus o pão. Note que essas pessoas estão procurando o alimento físico. Elas não estão interessadas em outras coisas. Elas querem o pão para o seu estômago. Mas diz o texto, verso 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando? Mas eles não sabiam que Jesus havia andado sobre as águas. Jesus quebrou uma lei da ciência, uma lei da física. Ele andou sobre as águas. Isso mostra a sua divindade, obviamente. Mas então, diz o verso 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Note aqui, querido, note. As pessoas queriam Jesus, não pelo alimento espiritual, mas pelo alimento físico. E não é isso que muitas vezes nós vemos hoje? As pessoas abarrotam as igrejas, enchem, lotam os templos ditos evangélicos, porque elas estão atrás, não daquilo que Jesus é, mas daquilo que Jesus pode dar. Não pela vida eterna, mas por aquilo que perece. Elas não querem um alimento espiritual que alimenta para a vida, mas elas querem um alimento efêmero, passageiro, pontual, estomacal, aquilo que traz a satisfação física. Meus queridos, é assim. Se você for agora a uma dessas ditas igrejas evangélicas, os templos estarão assim lotados, abarrotados de pessoas à procura do milagre, da bênção, da cura, da prosperidade. Irmãos, o que nós vemos hoje é exatamente isso aqui. Não pense que essas igrejas são modernas demais. Não, isso já acontecia lá. As pessoas queriam as bênçãos, mas não o Deus das bênçãos. As pessoas queriam alimento para a vida, mas não alimento para a eternidade. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus estabelece como grande verdade, suprema verdade. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o selo. Quando Jesus diz trabalhar, Ele está dizendo continue se empenhando, é um ato contínuo, continue se esforçando. Aí você pode dizer, mas então Jesus está dizendo que a salvação é pelas obras? Não, Ele não está dizendo que salvação é pelo esforço humano. Mas o que Jesus está fazendo é reorientando a visão espiritual. É como se Jesus dissesse, gente, parem
de trabalhar por aquilo que é passageiro, por aquilo que perece. Mas trabalhem, se esforcem por aquilo que realmente importa. Ah, queridos, Jesus nos chama a uma mudança radical de prioridades. Jesus continua dizendo hoje a mim, a você e a todas as pessoas: se esforcem por aquilo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. Elas têm o seu valor, elas não são pecaminosas em si. O trabalho, a comida, a casa, o carro, isso tudo tem o seu lugar nesse plano terrenal. Mas Jesus nos chama a não colocar o nosso coração nessas coisas, porque essas coisas por si mesmas são passageiras. Na vida, há dois momentos quando todos os seres humanos são iguais: quando nós nascemos sem roupa e quando nós morremos sem nada. Eu já fui em ofício fúnebre de gente muito pobre. Uma das coisas mais marcantes do meu ministério foi quando eu oficiei um ofício fúnebre de uma senhorinha baixinha, uma mulher crente e piedosa. Foi na época da Covid, o cemitério estava vazio e ela estava sendo velada debaixo de uma tenda que mal dava para eu encostar no caixão e não me molhar. Era uma chuva assim, torrencial, forte. E eu saí de lá encharcado. Isso nos mostra, querido, a fragilidade da nossa vida. Nós não somos nada. Mas já fui também em ofício fúnebre de gente muito rica. Gente muito rica, caixão lindo, flores que não cabiam na sala do velório. Mas não importa se você é sepultado 7 palmos abaixo da terra, num cemitério pobre e público, ou se você é sepultado no cemitério dos protestantes, ou no cemitério da Consolação, ou no cemitério particular, não importa. A vida termina igual para todos nós, queridos. Nós não podemos levar nada, nada trazemos e nada levaremos desse mundo. Mas existe uma coisa que vai ficar para a eternidade, que é a nossa vida espiritual e a nossa alma. E Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo: trabalhai, se esforcem, não por aquilo que perece. Comida aqui, não resuma a vida na comida, mas comida aqui é apenas uma metáfora para aquilo que é passageiro, para aquilo que faz parte dessa vida terrenal. Trabalhe, querido, não por aquilo que perece, mas por aquilo que subsiste e continua subsistindo para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E o dará aqui é uma certeza absoluta, dará mesmo de fato, porque Deus o Pai o confirmou, e confirmou de uma vez por todas, com o seu selo. Eu pergunto a você nesta manhã: pelo que você tem trabalhado? Quais são as prioridades da sua vida? A sua prioridade é ganhar dinheiro? É se tornar uma pessoa rica, influente? É se tornar uma pessoa conhecida? É ser uma pessoa abastada? Uma pessoa satisfeita na sua vida terrenal? Qual tem sido a sua prioridade? Onde você tem colocado o seu coração? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então a primeira coisa para você buscar o pão da vida é estabelecer as prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? É o reino de Deus? São as coisas espirituais? Segunda verdade que o Mestre nos ensina: para buscar o pão da vida é preciso ir ao lugar correto. Você não pode encontrar pão numa loja de materiais de construção, pode? Você pode ir lá na Obra Max e comprar comida lá? Você não vai encontrar comida. Lá você vai encontrar tudo, menos comida. Vai encontrar ferramenta, vai encontrar parafuso. Eu fui ontem lá. O Edivaldo me avisou, é uma fila enorme, é mesmo. É enorme, eu nunca tinha ido num lugar tão grande como aquele. Mas eu não posso encontrar comida lá. Eu só posso encontrar comida no mercado. Muita gente está buscando, queridos, a comida no lugar errado. E elas saem de lá com uma comida muitas vezes podre, estragada, perecível. Olhe para o texto, veja como Jesus descreve isso. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a eles, perguntando: então o que faremos para realizar as obras de Deus? Veja, Jesus afirmou no verso 27, trabalhai pela comida
que perece. Aliás, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Então eles ouviram isso e disseram: ok, então eu tenho que trabalhar. Então o que é que eu tenho que fazer para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta de Jesus no verso 29? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Perceba o que está acontecendo aqui no texto. Na cabeça deles, eles precisam fazer alguma coisa para receber a vida eterna. E Jesus fala: não se trata do que fazer, mas se trata do crer. Eles querem resolver a situação numa ordem horizontal, e Jesus diz: não, querido, é na ordem vertical. A questão não era por obras, mas era por fé. Eles: ok, Senhor, o que eu tenho que fazer então para receber a vida eterna? Note, querido, esse é o pensamento das pessoas. Quando você conversa com alguém, diz assim: se você morrer hoje, você vai para o céu? E ela diz: bom, não tenho certeza. E talvez ela diga: eu vou. Aí você pergunta: mas por que você vai? Ah, porque eu sou um bom homem. Eu sou um homem honesto, uma mulher honesta, um bom pai de família, uma pessoa que não rouba, que não mata, que não adultera, que não faz isso, não faz aquilo outro. Porque a pessoa acredita que ao fazer essas coisas todas, ela está salva. E Jesus está dizendo: a vida eterna não se trata do fazer, mas se trata do crer. Jesus disse: a obra de Deus é esta, isto é, aquilo que você tem que fazer é que creiais naquele que por ele foi enviado. Tudo o que você precisa fazer para receber a vida eterna é crer. A Bíblia diz claramente: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Alcançar a graça é uma questão de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E Jesus então continua no verso 30. Então lhe disseram eles: ok, mas então que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? O Senhor está dizendo aí que tem que crer em ti. Ok, mas qual é o sinal que o Senhor nos dá? O que é que prova exatamente que o Senhor é o Filho de Deus? Quais são os teus feitos? Perceba que as pessoas são tão incrédulas, não é? As pessoas querem ver provas, as pessoas querem sinais, as pessoas querem coisas visíveis para crer. Irmãos, a fé não se trata daquilo que nós vemos. A fé não é pela vista. A fé é olhar além das circunstâncias, além daquilo que é visível. Mas as pessoas querem uma prova, e aí eles vão usar a Bíblia. Isso é incrível. No verso 31, nossos pais comeram o maná no deserto. Lembra lá, maná? A palavra maná no hebraico significa: o que é isso? Eles nunca tinham visto. O maná era uma espécie de um feijão branco, um cereal que podia ser cozido, podia ser assado, você fazia bolo, enfim, era um cereal multiuso. E quando eles viram aquilo pela primeira vez, eles disseram em hebraico: maná, que quer dizer: o que é isto? Então eles citam a Bíblia dizendo: como está escrito. Eles são ousados, não é? Olha o que eles dizem: deu-lhes a comer pão no deserto. Eles citam Moisés aqui. Mas Jesus agora vai mostrar o sentido disso tudo. Verso 32. Replicou-lhe Jesus nessa conversa, nesse diálogo: em verdade, amém e amém, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão no céu. Você está enganado. Não foi Moisés, não. Vocês acham que foi Moisés? Não foi Moisés. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Que maravilhoso isso, não é? Vocês acham que foi Moisés? Vocês estão enganados. Esse pão que vocês receberam por 40 anos, todos os dias, foi o meu Pai quem deu para vocês. E aí você acha que aquele pão, que é chamado de maná, ele era um pão que mostrava uma verdade apenas passageira? Não, queridos. Eu mencionei aqui domingo passado na EBD, a Bíblia não é um livro de histórias amontoadas, sem ligação, sem conexão. A Bíblia é um livro completo. A Bíblia conta uma história, que é a história da redenção, como Deus salva o homem. E tudo aquilo que aconteceu no deserto era para apontar para alguma coisa muito maior que viria lá à frente. E o que é que viria? Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então o que era o maná? O maná era só uma ilustração daquilo que Deus faria cerca de 3.000 anos depois. Apenas isso.
Era para dizer, lá na frente virá o verdadeiro pão espiritual que dá a vida eterna. Agora eu quero que você note o contraste. O maná, ou o pão de Deus, é o próprio Filho de Deus. O maná alimentava por um dia, só um dia, tanto é que eles tinham que ir ao campo todos os dias, mas Jesus, que é o pão vivo, alimenta para sempre. O maná foi para Israel, uma nação. Jesus veio para o mundo todo. O maná durou 40 anos. O pão vivo do céu dura por toda a eternidade. O maná, querido, apodrecia se você o deixava guardado para o dia seguinte. Mas o pão que Jesus dá se renova no nosso coração, dia após dia. Muitos estão buscando a satisfação nos lugares errados. Muitos estão buscando a satisfação da sua alma nas drogas, cheirando, injetando, consumindo. Outros buscam a satisfação da sua alma na luxúria, no sexo livre, sem compromisso. Outros buscam a satisfação na fama, no dinheiro, nos bens, nas roupas caras, de grife. Outras pessoas buscam a satisfação na própria comida, se empanturrando de fast food e de todo tipo de lixo. Mas onde é que nós buscamos a plena satisfação para a nossa alma? Nós buscamos em Cristo Jesus. Só Ele pode alimentar a sua alma. Agostinho disse, a minha alma não descansará até encontrar refúgio em Ti. Nós somos criados para Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. A nossa vida só tem sentido quando nós vivemos para a glória desse Deus. Fora de Deus, queridos, só há trevas, só há sofrimento, só há infelicidade. Não existe verdadeira alegria, verdadeira felicidade fora desse Cristo maravilhoso. Onde é que você pode encontrar o alimento para a sua alma? Quando você estiver em Cristo Jesus. Em Cristo a sua alma estará plenamente e eternamente saciada. Mas em terceiro e último lugar, para buscar o pão da vida, você precisa primeiro estabelecer as suas prioridades. Você trabalha pelo quê? Pelas coisas que perecem ou pelas coisas que permanecem? Segundo, para buscar o pão da vida, você precisa ir ao lugar correto. Você precisa ir à fonte. Você precisa ir ao próprio pão da vida, que é Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, você precisa entender que o pão é uma dádiva soberana. E isso é extraordinário. Vamos olhar do verso 34 em diante. Acompanhe o texto. Então lhe disseram, perceba que quando Jesus fala, eles replicam e assim vai. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se o Senhor é o pão vivo que alimenta para sempre, então nós queremos desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Essa é uma das declarações, irmãos, mais lindas de toda a Bíblia. Eu sou o pão da vida. E se você perceber, Jesus declara isso 3 vezes. No verso 35, depois no verso 48, eu sou o pão da vida. E depois no verso 51, que nós lemos na liturgia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então isso é muito significativo. Aliás, isso é um princípio hermenêutico, interpretativo. Quando você está lendo um texto e o texto repete uma palavra várias vezes, significa que aquela palavra é o tom do texto, é a chave para o entendimento do texto. E Jesus então repete isso 3 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, uma certeza absoluta. Se você vier a mim, a sua alma vai ser saciada, você nunca mais sentirá fome de novo. E o que crê em mim jamais terá sede. Jesus aqui faz uma união daquilo que ele disse no capítulo 4, agora com o capítulo 6.
a água da vida e o pão da vida. Jesus está oferecendo àquela multidão a verdadeira saciedade. Você vai tomar uma água que vai tirar a sua sede eternamente. Você vai comer um pão que vai tirar a sua fome eternamente. Então eles pensariam assim, então ok, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que merecer para receber esse pão. Não, veja como Jesus constrói o seu pensamento. Verso 36. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Vocês viram os meus milagres. Vocês ouviram dizer do milagre de Caná da Galileia. Vocês ouviram dizer da multiplicação dos pães e peixes. Vocês viram, vocês comeram, vocês participaram. Vocês viram isso tudo, mas vocês não creram. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a salvação não depende de você. Não é você que vai dar o primeiro passo em direção ao pão da vida. Não é você que vai andar para pegar o pão. Não é você que vai tomar o pão e colocar em sua própria boca. Ele está dizendo que essa dádiva é uma dádiva soberana. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus fala aqui de uma certeza absoluta, insofismável. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele vai ser trazido pelo Pai até o Filho. E esse que vem ao Filho não será rejeitado. Nós não cantamos isso, essa música é tão bonita? Não foi, Felipe? Gentilmente me atraiu. Gentilmente. Essa graça que nos atrai é gentil de fato. É claro que essa gentileza nem sempre opera do mesmo modo para um e para outro. Às vezes o gentil é para Lídia. Às vezes o gentil é diferente para o carcereiro que estava prestes a tirar a sua própria vida. Mas a graça continua sendo gentil e eficaz. Mas diz o verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E qual é esta vontade, diz Jesus no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Você acha que Jesus não pode cumprir a vontade do Pai? É claro que não. Ele sempre pode cumprir a vontade, porque Ele é o próprio Deus. Só Ele é capaz de cumprir toda a vontade do Pai. E a vontade do Pai para o Filho é esta, que nenhum eu perca daqueles que Ele me deu. Irmãos, isso aqui fala de uma certeza absoluta, de uma segurança eficaz, que se nós formos a Cristo trazidos pelo Pai, e Ele então vai nos abraçar, nos perdoar, nos tornar seus filhos, e que nós nunca seremos rejeitados. Ninguém pode nos tirar dos braços de Cristo. Nós mesmos não podemos sair dos braços de Cristo. Ninguém pode nos tirar dos seus braços, nem Ele mesmo pode nos rejeitar, porque foi trazido pelo Pai até Ele. Isso chama-se obra da salvação, soberana, incondicional. Não depende daquilo que nós somos, não depende daquilo que nós temos, não depende daquilo que nós fazemos. O Senhor escolheu os seus filhos na eternidade, antes da fundação do mundo. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 1, que o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. E lá não havia obra, não havia absolutamente nada, mas Deus decidiu nos escolher de maneira soberana e incondicional. Sabe o que isso faz conosco? Isso nos humilha diante da graça de Deus. Isso nos queda diante da soberania de Deus, nos coloca genuflexos diante da glória de Deus, para que no dia final, quando Cristo voltar e nós estivermos diante dEle, nós possamos bater no nosso peito e dizer, não a mim, Senhor, não a mim, Senhor, mas ao Teu nome da glória por amor da Tua misericórdia. A soberania de Deus na salvação tira de nós toda e qualquer vaidade, para que a glória seja completamente dele. E Jesus então sintetiza tudo isso no verso 40, dizendo, de fato, está aqui, eis a síntese, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer,
tenha a vida eterna. Que coisa extraordinária! Esta é a vontade de Deus para os seus eleitos, que ao olharem para Jesus e crerem nele, terão a vida eterna. E essa vida eterna vem acompanhada de uma promessa gloriosa: e eu ressuscitarei no último dia. A morte para o crente, queridos, é castigo de Deus? Sim, é verdade. É consequência do pecado, Gênesis 3. Mas a morte para o crente é apenas um meio para um fim. Não foi isso que Paulo disse? Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas eu quero concluir esta mensagem mostrando o que Jesus diz a respeito de tudo isso. E essa história seria naturalmente incompleta sem nós lermos do verso 41 até o 51. Acompanhe na sua Bíblia. E eu vou encerrar com essas palavras. Murmuravam, pois, dele os judeus, não a multidão com quem ele conversava, mas os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aquilo para eles era um absurdo. Como é que alguém é capaz de dizer isso? E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descer do céu? Quem ele pensa que é? Ele está delirando, é um louco. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. A salvação, querido, não depende de você. A salvação é fruto da obra graciosa de Deus, da sua soberana decisão na eternidade. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, o próprio Filho. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Lembra do que eles alegaram lá sobre Moisés? Olha o que Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto, morreram, todos eles. Daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Mas todos de 20 para cima morreram no deserto. Você se lembra disso? Mas Jesus então faz um contraste. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus morreu. Ele entregou a sua própria vida para que você tivesse vida. Jesus entregou o seu próprio alimento, a sua própria alma, por assim dizer, para que você tivesse vida. Jesus morreu, um sacrifício vicário, triste, terrível, vilipendioso, para que você tivesse a vida eterna. E o que você precisa fazer é crer nele, é alimentar-se dele, é priorizá-lo na sua vida, é viver para a glória dele.